Agora vamos falar somente da função PID, pessoal. Lembrando, ela retorna um valor, ok? O que a função PID está fazendo? Primeiro, nós temos essa linha, que ela faz exatamente o quê? Calcula a diferença do valor que a gente quer e o real. Ou seja, set point menos o valor do sensor. Esse valor sensor, lembrando que aqui nesse código é um simulador. Na realidade, lá na indústria, né, no campo, isso aqui vai ser um sensor que vai estar entrando, uma entrada analógica, ok? Uma memória, algo desse tipo. Depois que eu calculo o erro, é o que? Aquela distância do valor que a gente quer para o valor real. Primeira etapa é calcular a componente proporcional, lembra lá da teoria. O valor do erro multiplicado pela constante Kp. Kp é a variável que a gente declarou aqui, ó. Aqui eu coloquei 1.8, mas poderia ser qualquer valor. Lembrando que esses valores, dependendo de como você ajustá-los, você vai ter um PID diferente do outro. Quero ter um PID agressivo, que vai responder rápido. Eu vou mexer na constante integrativa. Quero ter um PID que vai avançar de uma forma brusca. Quero que ele responda de uma forma mais densa. Eu vou mexer na minha variável proporcional. Eu quero um PID que responda rápido, mas com uma certa previsão do que pode acontecer. Eu vou mexer na minha constante KD, derivativa, ok? Então, eu vou pegar aquela constante, 1.8, que pode ser qualquer valor, e vou multiplicar pelo valor do erro. Lembrando que esta constante Kp, como as outras demais, Ki e Kd, aqui, né, nesse exemplo, eu estou buscando ela aqui direto, que eu estou pré-determinando o valor dela. Mas você pode, por exemplo, colocar numa IHM, ou até mesmo colocar isso via rede, num supervisório. Então aqui eu estou colocando ela direto. Integrativo, pessoal, o que vai ser? O erro atual, que está sendo calculado, daquele momento, naquela amostragem, somado ao último erro, vezes a constante integrativa e vezes a base de tempo. Não pode esquecer da base de tempo. Lembra lá da teoria, né? Integral do erro multiplicado pela constante KI multiplicado por dt. O que é dt? dt é a variação do tempo. É o tempo de amostragem entre o último erro e o erro atual. Então eu tenho que multiplicar pela base de tempo, senão vai dar errado. Ok? E quem que é o último erro, pessoal? Depois que termina todo esse algoritmo, o último erro é o erro daquela amostragem. Porém, eu não estou chamando a função amostragem de meio e meio segundo? Está aqui, ó, a minha interrupção. Então, se eu estou chamando de meio e meio segundo, eu tenho que, no meio segundo atrás, eu tenho que ter um último erro. É o que foi armazenado na última situação. Então, quando eu termino o meu cálculo, eu pego o valor daquele erro daquela versão, passo para frente. Quando chamar de novo e voltar, eu tenho um último erro. Certo? E aí a derivativa é muito parecido com a integrativa, porém é a diferença do último erro pelo erro atual, multiplicado pela constante derivativa, só que agora, pessoal, é dividido pela base de tempo. Temos que tomar um certo cuidado nessa etapa. Tem que lembrar lá da estrutura do cálculo, cálculo diferencial. Eu divido pela base de tempo. Se eu alterar minha base de tempo aqui, colocar para fazer a amostragem de 1 em 1 segundo, tem que mudar aqui? Sim, tem que mudar. Aqui eu não coloquei uma variável para não ter que envolver muito cálculo. Aqui é um exemplo, né? Lembrando que até a base de tempo, tempo de amostragem, você pode parametrizar isso. Colocar na IHM, falar, olha, quero que busque, faça amostragem de 1 em 1 segundo, de 1 segundo e meio, 1 segundo e meio, em 2 segundos, e assim por diante. Só lembrando, pessoal, quanto mais rápido o PID funcionar, mais detalhes ele vai pegar no sinal. E lógico, a correção vai conseguir ser executada com uma velocidade maior. Okay? E depois, por fim, o PID. A variável PID, quem que ela vai ser? A soma das três parcelas, da proporcional, da integrativa e da derivativa. Somo os três, e o sinal que eu vou obter aqui
é um sinal que eu vou ter que organizá-lo de forma com que ele vai se limitar dentro de um range, né, que a gente pode dizer. Por quê? Quem já trabalha com automação sabe que saídas analógicas e assim pulsos, sinais digitais contados, eles têm um range, ele tem um limite, uma capacidade que o PLC manda, ok?